Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 19 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Água para todos. Barragem de Oiticica é inaugurada na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. A obra vai beneficiar inicialmente 300 mil moradores de 22 municípios. Mas a represa tem capacidade para abastecer até 2 milhões de pessoas. O presidente Lula destaca que essa água deve chegar a todos que precisam. É preciso levar água até a casa das pessoas. É preciso levar água até a lavoura das pessoas. É preciso tratar essa água para que ela fique uma água de qualidade para as pessoas beberem. E em Fortaleza, presidente Lula participa da inauguração da primeira etapa da obra do Hospital Universitário do Ceará. A unidade vai oferecer atendimento em mais de 30 especialidades médicas e, quando concluída, vai ter capacidade de atender mais de 8 milhões de pessoas. O investimento na construção, equipamentos e mobiliário foi de mais de 600 milhões de reais. A gente fala ainda da isenção do imposto de renda. Nossa entrevista do dia será com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Ele vai tirar dúvidas sobre a proposta que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional para que quem ganha até R$5.000 não pague imposto de renda. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula participa neste momento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza. A nova unidade terá mais de 800 leitos e vai atender mais de 30 especialidades. A repórter Gabriela Noronha está no local e traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a cerimônia ainda está acontecendo aqui em Fortaleza. Neste momento, é o presidente Lula que está falando sobre a inauguração deste novo hospital universitário, né, que é um marco aqui para a cidade de Fortaleza e também para o estado do Ceará. E trazendo mais informações sobre esse hospital, Mariana e Luciano, ele é localizado no campus da Universidade Estadual do Ceará e é o maior do Nordeste. Essa nova unidade, quando estiver em pleno funcionamento, vai contar com cerca de 830 leitos, sendo que 60 deles serão voltados para serviços de UTI. O hospital vai disponibilizar para a população atendimento em mais de 30 especialidades, inclusive de alta complexidade, como detalhou aqui na cerimônia o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos ouvir. Nós já vamos começar com 240 leitos funcionando plenamente, já permitiu atendimento de tratamento de câncer, diagnóstico, os serviços de cardiologia. Aqui vai ter transplante de medula óssea, vai ter transplante de rim, vai ter transplante hepático e vai ter um tipo de transplante do fígado hepático pediátrico para crianças, que não existe no Nordeste brasileiro um hospital que faça a quantidade desse transplante que vai fazer, que vai salvar vidas. Serão beneficiadas cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas com a inauguração do novo hospital. O investimento em obras, equipamentos e imobiliário foi de cerca de 677 milhões de reais. Essa unidade também vai dar suporte a outros hospitais públicos aqui de Fortaleza. E além dos atendimentos aos pacientes, a unidade será voltada ao ensino e pesquisa em saúde pública, com foco na formação acadêmica de novos profissionais especializados para o SUS. Mariana, Luciano. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. A região do Seridó, entre Rio Grande do Norte e Paraíba, tem o clima semiárido, com vegetação de caatinga e longos períodos de estiagem. A economia é baseada na agropecuária e, nos últimos anos, tem crescido também o turismo ecológico e cultural. E para garantir a segurança hídrica de quem vive no local, o presidente Lula inaugurou hoje o complexo de Oiticica, no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A barragem começou a ser construída em 2013 e vai beneficiar quase 300 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a represa terá capacidade para abastecer até 2 milhões de pessoas. Quem vive na região do semiárido sabe bem a dificuldade que é conviver com a falta de água. É por isso que olhar para a barragem de Oiticica pronta deixa o motorista Damião Dantas cheio de esperança. Eu já estou com 50 anos, mas graças a Deus futuros filhos, né, e que são mais jovens aí, traz muito
futuro. Já está tendo, né? Tem muito peixe aí dentro, tem onde produzir, o pessoal plantarem, né? Criar os bichos, ter capim, essas coisas, né? Para dar aos bichos. A barragem, inaugurada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, será o segundo maior reservatório de água do Rio Grande do Norte e garante mais segurança hídrica para a região do Seridó, que tem economia baseada na agropecuária. Desde o começo da construção, em 2013, 765 milhões de reais foram repassados pelo governo federal, sendo 163 milhões desde 2023 por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Com a finalização da obra, a capacidade do reservatório, que era de 75 milhões de metros cúbicos, aumentou mais de 10 vezes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a dimensão da barragem, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Só essa barragem aqui, 743 milhões de metros cúbicos. Daqui até o final da lâmina d'água, quando a barragem estiver cheia, vai dar um pouco mais de 30 quilômetros de lâmina d'água. Esse complexo de obras da transposição do São Francisco está entre as maiores obras de abastecimento de água e hídricas do planeta. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, reforçou que o compromisso do governo federal de retomar as obras de infraestrutura hídrica foi fundamental para a conclusão da barragem de Oiticica, que beneficiará quase 300 mil pessoas de 22 municípios. E disse que os investimentos em água são prioridade para o governo federal, inclusive contando com um eixo exclusivo no novo PAC. Esse eixo tem quase 32 bilhões de reais, onde aproximadamente a metade é para infraestrutura hídrica. Nós temos 72 projetos acontecendo no Nordeste brasileiro, a exemplo da Oiticica. O presidente Lula lembrou que a seca tem solução e que a obra tem um significado histórico e disse que os gestores locais terão agora que atuar para que a água realmente chegue e mude a vida da população. Essa água aí parada não vai resolver muita coisa. É preciso levar água até a casa das pessoas. É preciso levar água até a lavoura das pessoas. É preciso tratar essa água para que ela fique uma água de qualidade para as pessoas beberem, para a pessoa tomar um banho. A construção do complexo Oiticica inclui ainda a implantação de 3 agrovilas e o reassentamento de famílias. No evento, o presidente Lula também assinou a ordem de serviço para a construção da adutora do Agreste Potiguar, um sistema de abastecimento de água projetado para atender 38 municípios da região Agreste do Rio Grande do Norte. Um investimento de mais de 448 mil reais. De Jucurutu, no Rio Grande do Norte, Graciele Bittencourt. O projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil por mês já está no Congresso Nacional. O projeto foi enviado ontem pelo governo federal e estabelece também um imposto menor para quem ganha entre 5 e 7 mil reais. Hoje nós temos aqui conosco na Voz do Brasil o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para tirar dúvidas sobre a proposta e esclarecer todos os pontos dela. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, se essa medida for aprovada como está na proposta do governo, o número de pessoas que não pagam o imposto de renda deve quase dobrar a partir de 2026, é isso mesmo? É verdade, são mais 10 milhões de brasileiros que deixam de pagar imposto de renda a partir de 2026 com essa medida. Bom, secretário, nós temos algumas perguntas de ouvintes da Voz do Brasil com dúvidas sobre o projeto. Vamos ouvir a primeira delas, do Amarildo Marques, de Uberaba, Minas Gerais. Eu e minha esposa, a gente ganha menos de 5 mil, porém, juntos, a gente tem a renda superior. Aí eu queria saber se, juntos com esse valor, a gente segue isento. O senhor pode ficar tranquilo que o limite de isenção é pessoal para cada declarante do imposto de renda. Então, ele vale para o senhor separadamente da sua esposa. Então, ambos os valores aí são totalmente isentos a partir de 2026 com a aprovação dessa lei. Inclusive, né, secretário, se eles forem funcionários CLT com carteira assinada, esse desconto deixa de acontecer já no contra-cheque deles, né?
É verdade, Mariana, é bem lembrado. Essa medida já vale no contra-cheque de janeiro do ano que vem. Quer dizer, no contra-cheque de janeiro do ano que vem, o ouvinte não vai mais ter aquele abatimento, aquela retenção na fonte do imposto de renda e vai ter mais dinheiro disponível no seu bolso. Do ano que vem não, de 2026. 2026, isso. No ano que vem. Ah, perdão, claro, perdão. Olha só, secretário, a pessoa está ainda... Não estou dando conta de acompanhar a velocidade do tempo. Bom, secretário, nós temos também a pergunta da Andressa Haddad, de Belém do Pará. Ela tem dúvidas sobre a faixa que tem a isenção parcial do imposto, aquela entre 5 e 7 mil reais. Sou profissional autônoma e os meus ganhos estão na faixa entre 5 e 7 mil reais, podendo oscilar a cada mês. Como é que eu faço para saber se sigo na faixa de isenção parcial? Você vai estar na faixa de isenção parcial, que é calculada mês a mês no Carnê-Leão. O sistema lá do Carnê-Leão calcula isso para você sem nenhum problema. E no ano seguinte, agora sim, em 2027, no ajuste anual, o sistema, né, da declaração de ajuste anual vai somar tudo isso e verificar ali se você pagou um pouco mais, um pouco a menos e fazer esse ajuste. Então não há preocupação, o sistema faz isso automaticamente. Pois é, para os autônomos sempre é mais complicado, né, secretário? Justamente porque a renda deles costuma oscilar bastante, né? É verdade, mas é isso, né? Mês a mês no Carnê-Leão, esse cálculo é automaticamente feito, não vai haver nenhuma dor de cabeça. Nem nesse caso, nem nenhum outro, tá? Essa lei, nós já prevemos na aplicação da lei que todo o sistema da Receita Federal vai ser totalmente automatizado, para não dar nenhuma dor de cabeça. O cidadão não vai ter nenhum problema, o seletista não precisa fazer nada, ele vai deixar de ter a retenção na fonte até 5 mil reais e vai ter aquele desconto automaticamente de 5 a 7. E o autônomo que faz a declaração mensal lá no Carnê-Leão também vai ter muita facilidade para esse cálculo. Não vai haver dor de cabeça para ninguém. E lembrando também que o imposto de renda ele tem também o cálculo anual, não é isso? Então, por isso que para o autônomo não faz diferença ali a renda imediata mês a mês, mas o que importa é a soma da renda dele no ano. Exatamente. No mês a mês, ele vai calcular aquele valor a ser recolhido mês a mês, da mesma forma que o seletista tem a retenção também na fonte no mês a mês. Mas no ajuste anual é feita a conta consolidada dessa forma mesmo, Mariana. E às vezes, se você pagou um pouquinho a mais, você tem aquela restituição do imposto de renda. Se pagou um pouquinho a menos, você tem aquele pagamento complementar. Mas, de novo, aquele que está na faixa de isenção, até 5 mil reais, não vai ter nenhum problema, porque não vai ter nem a retenção, nem que complementar nada lá no ajuste anual. Bom, secretário, a gente tem também dúvida aqui de quem está fora dessas faixas, que tiveram a isenção ou a redução do imposto, mas quer saber se vai ser impactado por ela. Essa é a pergunta do Paulo Stolina, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu queria saber uma informação, uma pergunta. Ganho mais de 7 mil por mês. Como fica a minha situação? Meu salário fica parcialmente isento? É uma boa pergunta. Veja que de 2015 a 2022, a tabela do imposto de renda ficou completamente congelada, inclusive a faixa de isenção. Então tinha aquela pessoa que era isenta lá em 2015 e ela passou a pagar imposto de renda nos anos seguintes por conta do efeito inflacionário. Mas já nessa gestão, a partir de 2023, nós fizemos o reajuste dessa faixa de isenção. E aqui, nesse ano de 2025, nós vamos ter mais um reajuste dessa faixa de isenção, reajustando ela em 60%. Então vai ter mais um reajuste. Esse reajuste da faixa de isenção beneficia a todo mundo, independentemente da renda, inclusive o ouvinte que tem uma renda superior a 7 mil reais. E aí eu pergunto para o senhor, isso acontece porque a gente tem essa tabela progressiva por faixas de renda, não é isso, secretário? E as pessoas começam a pagar imposto a partir das faixas. O senhor pode explicar um pouco melhor para a gente como funciona isso? É exatamente assim, Mariana. Então nós temos faixas de tributação na tabela progressiva do imposto de renda, que estava congelado de 2015 a 2022, essa faixa em R$ 1.903. Nós já aumentamos em 2023 e 2024 até R$ 2.824. E neste ano vamos aumentar para 2 salários mínimos, né? Que é R$ 3.036. Significa dizer que a gente aumentou em torno de mais de R$1.000, vai aumentar aqui com esse ano mais de R$1.000 essa faixa de isenção. Significa que todo brasileiro que paga imposto de renda pela tabela progressiva que faz o ajuste anual vai ter essa economia da tributação sobre R$1.000. Deixa de ser tributado R$1.000 de todo brasileiro que presta a declaração, inclusive esse ouvinte. Essa tabela progressiva, vamos relembrar aqui, ela começa em 7,5%, né? Isso. Agora a gente está falando de, se for no ano que vem,
se a proposta do governo for aprovada, 7,5% começa a contar para quem ganha acima de 7 Não, mil reais. Vamos lá. A tabela progressiva, ela tem a faixa de isenção, que é 0, depois tem as alíquotas progressivas a partir daí, como você disse. Essas alíquotas, elas continuam valendo, a tabela progressiva continua valendo, é a faixa de isenção que vai ser reajustada até o final, até agora 2025, em 60% em relação àquela de 2022. Essa faixa de isenção aproveita todo brasileiro que declara o imposto de renda. Em paralelo a isso, é dada uma isenção para aquele que ganha até 5 mil reais. Ele não paga nada. Quem ganha entre 5 e 7 paga pela tabela progressiva, mas em cima dela há também um desconto. A partir dos 7 mil reais, aí você aplica diretamente a tabela progressiva. Então, por isso que quem está acima de 7 mil reais mensais, ele não vai ter esse desconto, essa isenção parcial. O que ele vai ter é esse benefício que todos os brasileiros têm com o reajuste da própria tabela progressiva. Bom, secretário, tudo isso é um projeto, foi encaminhado ao Congresso, vai ser debatido, se for aprovado, valerá para 2026. Nós estamos em época de declaração esse ano. Para esse ano continua tudo igual, né? A declaração deve ser feita até 30 de maio, não é isso? Muito bem lembrado, é verdade. Isso tudo, nós estamos falando, é para a partir de janeiro de 2026, a partir do contra-cheque, do Carnê-Leão de janeiro de 2026. Essa declaração que nós estamos aqui no prazo, muito bem lembrado, ela se refere aos ganhos do ano passado, né? Então, isso não muda nada, a gente aplica a tabela progressiva prevista ali para o ano passado. E aí eu queria que o senhor falasse então um pouco para a declaração desse ano, sobre a importância de as pessoas não deixarem as declarações para a última hora e também sobre a declaração pré-preenchida, que facilita muito também a questão de não ter que levantar aquele monte de documento, né? Muito bem, veja que em 2 dias, né, de declaração, segunda e terça-feira, nós tivemos mais de 1.200.000 declarações já enviadas. Em torno de 20-25% delas já utilizando a facilidade do pré-preenchimento. O pré-preenchimento completo vai estar disponível a partir de 1º de abril. Lá inclusive o sistema do ECAC, aquele sistema informatizado, também vai estar disponível a partir de 1º de abril. Mas quem gosta de se antecipar e baixar aquele programa, já tem lá boa parte dos dados pré-preenchidos, como as rendas pagas por pessoa jurídica, as despesas médicas já estão todas lá. Então, muita gente já está se antecipando e mandando para a gente essas declarações do imposto de renda. E é verdade, Mariana, é importante não deixar para a última hora. O prazo vai até o final de maio, mas não vamos deixar até o final desse prazo. Até porque, antecipando, se você antecipa também a restituição a que você eventualmente tenha direito. Muito bem, nós conversamos com o secretário da Receita Federal do Brasil, Robson Barreirinhas. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado. O governo federal criou o Fundo Rio Doce, com uma estimativa inicial de 49 bilhões de reais para reparar os danos do desastre de Mariana em 2015. O fundo será administrado pelo BNDES e usará recursos de mineradoras. Os recursos serão para o financiamento de projetos de transferência de renda, infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e prevenção de riscos na mineração. O governo federal publicou nesta quarta-feira decreto que trata da gestão dos recursos financeiros destinados aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015. A medida faz parte do acordo judicial realizado em outubro de 2024. Foi criado o Fundo do Rio Doce, com estimativa inicial de 49 bilhões de reais para ações e programas destinados a quem vive na bacia hidrográfica do Rio Doce e na zona costeira e marinha do litoral capixaba. Serão executadas ações compensatórias coletivas de natureza socioeconômica e socioambiental. Também serão supervisionadas iniciativas destinadas às comunidades e à recuperação ambiental. Entre as iniciativas estão o financiamento de projetos de transferência de renda, infraestrutura, saúde, educação e meio ambiente. O rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco, é considerado um dos maiores desastres ambientais na história do país. 19 pessoas morreram durante a tragédia e outras 3 estão desaparecidas até hoje. Mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no meio ambiente foram despejados na bacia do Rio Doce até alcançar o mar.
Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. O Brasil vai apresentar na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro, no Pará, resultados que reforçam a liderança do país na responsabilidade com o meio ambiente. Foi o que afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, no programa Bom Dia Ministro, dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação. O Brasil vai mostrar o trabalho que resultou na queda do desmatamento nos diferentes biomas do país. No caso da Amazônia Legal, por exemplo, os alertas atingiram o menor nível da série histórica para fevereiro, com redução de 64% em relação ao mesmo mês do ano passado. Marina Silva também mencionou ações de enfrentamento à mudança do clima e para atrair investimentos para o país. Estamos também chegando com o nosso Plano Clima, que são 8 programas na parte de mitigação, 16 programas na parte de adaptação e o plano de transformação ecológica liderado pelo Ministério da Fazenda. Conseguimos um recurso de 10 bilhões para o Fundo Clima, criamos a plataforma Países para trazer investimentos para o Brasil e temos um programa chamado EcoInvest, que atrai recursos estrangeiros na ordem de mais de 36 bilhões de reais. A ministra Marina Silva também pontuou a urgência de abandonar os combustíveis fósseis e destacou as ações de combate aos incêndios florestais. Entre elas, a maior contratação de brigadistas da história, com 4.608 profissionais, um aumento de 25% em relação a 2024. A Carreta Digital promove inclusão digital e a capacitação profissional de estudantes por onde ela passa. No Rio Grande do Sul, a carreta também levou doações de computadores para escolas públicas prejudicadas pelas enchentes. O objetivo é ajudar na reconstrução desses espaços, como destacou Gustavo Lima, coordenador geral de inclusão digital do Ministério das Comunicações. Estamos em Canoas, especificamente, um município que foi muito atingido pelas chuvas em 2024. A cidade está no momento de reconstrução, então a gente achou muito importante iniciar o projeto no estado do Rio Grande do Sul por aqui. É uma escola que no laboratório de informática não existe mais, a gente está reconstruindo esse espaço também. E a carreta chega com uma iniciativa de capacitação para poder acompanhar essa fase de reconstrução junto com outros espaços da escola. O projeto itinerante tem o objetivo de capacitar 3.000 alunos de escolas públicas do Rio Grande do Sul com cursos gratuitos de informática. A Carreta Digital já passou pelo Distrito Federal, Maranhão e Mato Grosso do Sul. E o próximo destino é Roraima, no norte do Brasil. Uma breve correção. O reservatório de Oiticica, que nós falamos no começo da Voz do Brasil de hoje, recebeu um investimento total de 893 milhões de reais, sendo 161 milhões provenientes do novo PAC e não 765 milhões de reais, como falamos na reportagem. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto. Com isso, a taxa passou de 13,25% para 14,25% ao ano. A Selic é um dos principais instrumentos de política monetária no país, sendo utilizada, entre outras coisas, para garantir a estabilidade dos preços. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o Diálogo Público Paraíba. A iniciativa do Tribunal de Contas da União é destinada a gestores municipais. O objetivo é discutir temas importantes para os governos locais e o desenvolvimento regional. Os debates serão conduzidos por especialistas e vão abordar temas como fiscalização de obras públicas, gestão de ações relativas à primeira infância e os desafios das transferências especiais. O encontro vai ser realizado no dia 24 de março, na sede do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O órgão é parceiro do TCU na atividade. Cada município poderá inscrever até 2 participantes. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, participa do evento. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF marca para 29 de abril análise de denúncia contra mais de um núcleo de acusados de tentativa de golpe de Estado. STJ entende que policial ferido por arma com defeito é considerado consumidor por equiparação. TSE nega registro de candidatura a prefeito eleito de Mongaguá, em São Paulo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a partir de 29 de abril a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo de acusados de tentativa de golpe de Estado. No chamado Núcleo 2, são 6 denunciados. Michele Chiapa. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, reservou 3 sessões para que o colegiado analise se aceita ou não a denúncia contra o chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. No dia 29, as sessões serão às 9h30 da manhã e às 2h da tarde. E no dia 30, às 9h30 da manhã. Fazem parte do Núcleo 2 Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, os delegados da Polícia Federal Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República, e Mário Fernandes, general da Reserva do Exército. Presidente do STF participa de sessão em homenagem aos 40 anos da redemocratização realizada na Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a força das instituições no processo democrático. Neto Costa. No pronunciamento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um histórico da conquista democrática iniciada com a posse de José Sarney em 15 de março de 1985. E depois tivemos a institucionalização da democracia com a Constituição de 1988. Propiciou ao Brasil estabilidade institucional. Barroso destacou que de lá para cá houve ainda mais avanços nos direitos fundamentais de mulheres, negros, comunidade LGBTQIA+, indígenas e pessoas com deficiência. Policial ferido por disparo acidental de arma usada em serviço e com defeito de fabricação deve ser considerado consumidor por equiparação. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Um policial militar ajuizou ação de indenização por danos morais materiais contra a fabricante de armas Taurus após se ferir por disparo acidental causado por defeito da pistola que levava na cintura. A quarta turma manteve decisão da Justiça de São Paulo, avaliando que o fato de a arma ter sido comprada pela Polícia Militar é irrelevante para classificar o policial como consumidor por equiparação. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, consumidor não é só quem adquire o produto, mas também quem o utiliza. E o Código Consumerista estabelece que o fornecedor deverá indenizar sempre que comprovada a relação entre o defeito e o acidente de consumo. Trabalhadora demitida de emprego público não consegue reintegração. A decisão é da 7ª turma do TST, Larice de Paula. O caso envolve a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. A empregada trabalhou no local por 7 anos e foi demitida. A pedreira pediu a reintegração, alegando que o desligamento não teve motivação nem ato administrativo. A 7ª turma do TST rejeitou o pedido após avaliar que a diminuição de tarefas é considerada uma justificativa válida para o ato. TSE nega registro de candidatura a prefeito eleito de município em São Paulo. O político cometeu improbidade administrativa dolosa. Estevão Furtado. O candidato eleito, Paulo Wiazowski Filho, teve as contas rejeitadas pela Câmara Municipal de Mongaguá, em São Paulo, quando foi prefeito da cidade em 2012. O relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministro André Mendonça, destacou que a rejeição das contas foi baseada em irregularidades graves, como déficit orçamentário, aumento indevido de gastos com publicidade e falta de pagamento de encargos sociais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção aumento de pena para crimes contra mulheres com uso de inteligência artificial. Aprovado financiamento com melhores condições para a indústria verde. CPI das apostas aprova relatório e pede indiciamentos. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra a mulher quando ela for vítima de manipulação e distorções de sua imagem e voz por meio de inteligência artificial e outras tecnologias. A violência psicológica contra a mulher é definida pelo Código Penal como ações que causam dano emocional, prejudicando seu desenvolvimento ou controlando suas ações e decisões. O crime pode ocorrer por meio de ameaças, humilhações, manipulações e outras formas de abuso, afetando a saúde psicológica da vítima. O projeto aprovado agora segue para a sanção presidencial. Os detalhes com a repórter Érica Christian. De autoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o projeto aumenta a pena do crime de violência psicológica contra a mulher cometido por meio da manipulação de imagens e vídeos. Enquadrado como violência psicológica, esse crime terá a pena de 2 anos de prisão e multa, aumentada na metade, quando praticado com o uso de recursos tecnológicos que alterem a imagem ou o som da mulher atacada. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, foi vítima de violência psicológica nas eleições de 2018 com a publicação de fotos falsas de nudez. Inteligência artificial é mais novo, vamos dizer, aparato dos bandidos para extorquir mulheres, para criar histórias contra elas, macular a sua imagem perante a sociedade, que é uma consequência tanto para a mulher quanto também para as famílias. Então, nesse projeto eu enxergo a importância dele, por tentar reprimir. Além da violência psicológica, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que a manipulação de imagens de mulheres pode provocar demissões e até mesmo casos de ideação suicida. Eu tenho um caso de uma pastora da igreja evangélica que uma imagem dela foi manipulada. Até ela provar que ela não era, ela foi punida e perdeu o cargo. Durante o período eleitoral agora, nós tivemos candidatas mulheres vereadoras que tiveram imagens manipuladas. Aprovado sem mudanças no Senado, o projeto da manipulação de imagens e vídeos contra mulheres segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado também aprovou o projeto que aumenta as penas para crimes como abandono por invalidez, maus tratos e exposição de idosos a risco. A pena para quem deixar idosos sem cuidados pode variar de 2 a 5 anos de prisão, chegando a 14 anos em caso de morte. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ressaltou que a proposta visa coibir maus tratos pelos próprios familiares, incluindo isolamento em condições degradantes. Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a medida impede que agressores escapem da prisão por penas mais brandas. Ainda de acordo com a proposta, os crimes contra idosos não poderão ser julgados nos juizados especiais, que concedem benefícios processuais. A proposta, alterada pelo Senado, retorna agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras para a gratuidade na Justiça no caso de conciliações ou câmaras de mediação. A proposta estabelece que despesas que superarem os limites fixados pelos tribunais em ações gratuitas serão pagas com recursos orçamentários. Repórter Bruno Lourenço. O projeto aprovado pelos senadores determina que se a remuneração das câmaras de conciliação e mediação na Justiça em ações com beneficiários de gratuidade ficar acima de limites fixados pelos próprios tribunais, as despesas serão pagas com recursos orçamentários, sejam eles do Poder Judiciário, da União, dos Estados ou Distrito Federal. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, diz que a proposta esclarece dúvidas, garante a gratuidade e valoriza o trabalho de mediação
mediadores e conciliadores. Desta maneira, as câmaras de conciliação e mediação não deixarão de receber a devida remuneração, ainda que a sua atividade se dê em processos nos quais uma ou mais partes sejam beneficiárias da gratuidade da justiça, resolvendo-se por completo o problema. O Código de Processo Civil diz que conciliador e mediador devem ser remunerados em consonância com tabela fixada pelo respectivo tribunal, de acordo com parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. A exceção é para o trabalho voluntário ou se o tribunal contar com um quadro próprio de conciliadores e mediadores. E o projeto que prioriza a indústria verde no financiamento às exportações foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto prevê novos critérios associados à sustentabilidade ambiental e segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade o projeto que garante prioridade para empresas exportadoras que seguirem critérios de sustentabilidade na obtenção de crédito do PROEX, o Programa de Financiamento às Exportações. De autoria do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o texto define como indústria verde aquelas que promovam reciclagem, redução de emissões de poluentes e diminuição do consumo de água, combustíveis e energia elétrica. Segundo Renan, o Brasil poderá se tornar líder global nas exportações de produtos com selo sustentável, com potencial de gerar até 400 bilhões de dólares em exportações até 2032. Nós apresentamos esse projeto exatamente porque o mercado internacional demanda produtos sustentáveis, elaborados. O relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, ampliou a definição de indústria verde para incluir bens e serviços sustentáveis e substituiu a palavra prioridade por tratamento especial para evitar favorecimento excessivo de um setor. O projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no plenário do Senado. A CPI das apostas esportivas aprovou seu relatório final que recomenda indiciamentos de 2 empresários e de Bruno Tolentino, que é tio do jogador Lucas Paquetá. O documento será encaminhado ao Ministério Público, que poderá apresentar denúncias contra os envolvidos. A comissão ainda sugere medidas para melhorar a legislação e fortalecer a fiscalização do setor. Repórter Pedro Pincer. A CPI pede o indiciamento de Bruno Tolentino por manipulação de resultados. Ele é tio do jogador Lucas Paquetá, que atua no futebol inglês e muitas vezes na seleção brasileira. O relatório produzido pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, também pediu o indiciamento dos empresários Tiago Chambó e William Rogato. De acordo com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, um dos resultados práticos da comissão foi a prisão de Rogato, conhecido como Rei do Rebaixamento, nos Emirados Árabes. O rapaz está lá há 4 meses preso em Dubai, né? Confessou nessa CPI porque tem um mandato de prisão preventiva por manipulação e por isso foi desse processo que saiu o alerta vermelho que o prendeu lá desembarcando em Dubai. Romário afirmou no relatório que a CPI evidenciou que praticamente todos os escândalos recentes envolvendo a manipulação de competições estavam relacionados com apostas em eventos isolados, especialmente os casos envolvendo atletas conhecidos. O senador fez um balanço dos trabalhos do colegiado. A gente conseguiu indiciar as pessoas que realmente tinham que ser indiciadas e a gente espera que as instituições competentes tomem realmente atitudes em relação a esses indiciados. O relatório final também propõe uma emenda constitucional e 3 projetos de lei para coibir a manipulação de jogos. A emenda obriga o comparecimento de qualquer cidadão nas CPIs, inclusive com uso de força policial. E um dos 3 projetos de lei aumenta a pena do crime de fraude em evento esportivo para até 10 anos de prisão e multa. E está marcada para amanhã uma sessão do Congresso Nacional para votar a proposta orçamentária de 2025. A votação foi antecipada após a leitura do relatório final do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O relator explicou que a demora na apresentação do texto final se deve a ajustes solicitados pelo Poder Executivo, incluindo a realocação de recursos para o programa Auxílio Gás.
Coronel alertou que, caso novos atrasos ocorram, a votação poderá ser adiada para a primeira semana de abril, já que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, estarão fora do país na próxima semana. Eles viajam no sábado para acompanhar o presidente Lula em uma visita ao Japão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal. Câmara dos Deputados. Constituição e Justiça e outras comissões definem novos presidentes. Plenário prorroga o uso de recursos destinados ao combate à pandemia. Deputados autorizam a utilização de orçamento bloqueado desde 2019. Sessão solene lembra os 40 anos da redemocratização após a ditadura. Boa noite. O dia 15 de março marcou os 40 anos da posse de um presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Em evento na Câmara, participantes ressaltaram a importância de resguardar e valorizar a democracia. A repórter Maria Neves acompanhou o evento e tem os detalhes. Em sessão na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 40 anos da redemocratização do Brasil, os participantes, além de ressaltar a importância dos líderes do movimento pelo fim da ditadura, lembraram que a democracia nunca está assegurada. O presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, destacou que a liberdade é uma chama que precisa ser sempre alimentada. A democracia não é uma conquista definitiva, é um fogo sagrado que ilumina e aquece, mas que se apagará se não for constantemente alimentado, trazendo de volta as trevas. O passado nos ensina que, se a liberdade for negligenciada, sempre haverá mãos dispostas e ávidas por confiscá-la. Um dos autores do pedido para a realização da homenagem, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Maranhense, também ressaltou que a democracia não é um valor imutável, precisa ser defendida e preservada todos os dias. O país nos ensina que não há democracia sem diálogo, sem liberdade e sem compromisso de todos com o bem comum. Por isto, esta sessão solene não é somente uma homenagem ao passado, é um chamado para o futuro. Cabe a nós garantirmos que os próximos 40 anos sejam marcados por mais avanços, por inclusão e respeito aos princípios democráticos que conquistamos com tanto esforço. Homenageado na sessão solene, o ex-presidente José Sarney, primeiro civil a presidir o país depois de 21 anos de ditadura militar, também destacou a importância da conciliação. No Brasil, nós construímos nossa história com um espírito de conciliação que nos une sempre nos momentos da maior dificuldade. E eu devo dizer que participei muitas vezes desses momentos aqui nesta Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal. Esse espírito é sempre encarnado por um líder. E nós devemos recordar que naquele tempo, há 40 anos atrás, a história do Brasil tinha construído ao longo do tempo este líder que era Tancredo de Almeida Neves. De acordo com José Sarney, o próprio Tancredo Neves se definia como um conciliador. Neto de Tancredo, o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, sustentou que o avô era ao mesmo tempo ameno no trato e nas palavras e corajoso nas ações e gestos. Tancredo Neves foi um dos líderes da campanha Diretas Já, que pedia a realização de eleições diretas para presidente da República e chegou a levar mais de 2 milhões de pessoas às ruas em 1984. Aécio Neves ressalta a importância de Tancredo para o sucesso do movimento. A campanha das diretas já ocupou as ruas e o coração do país. Tancredo participou, articulou, discursou, mas conhecia ele como ninguém, a história, a política e o Brasil. Ali estavam maduras as condições para deixar 64 para trás. Ideal, claro, que fosse pelo voto direto. Se não pudesse ser,
que fosse por outro caminho. Importante era, naquele momento, abrir a porta de saída. Que estava em jogo. A ruptura definitiva com os 21 anos de autoritarismo justificava toda essa união. A emenda que garantia a realização de eleições diretas foi derrotada no Congresso. Mas com a liderança no movimento pelo voto direto e, consequentemente, pelo fim da ditadura, Tancredo Neves, que era do PMDB, se consolidou como liderança da oposição. Com isso, surgiu como nome natural para derrotar o candidato dos militares nas eleições indiretas de 1984, Paulo Maluf. Tancredo, no entanto, foi internado um dia antes da posse, na noite de 14 de março de 1985. Com isso, José Sarney assumiu como interino. No dia 21 de abril, com a morte do presidente eleito, o vice se tornou o primeiro presidente da chamada Nova República. Assim, o dia da posse de Sarney, 15 de março de 1985, passou a ser considerado o marco da redemocratização do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Votação. Câmara aprova projeto que prorroga e flexibiliza o uso de recursos federais destinados ao combate à pandemia nos estados e municípios. O repórter Antônio Vital tem mais informações. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal até o final de 2023 para o combate à pandemia de Covid-19, que teriam que ser devolvidos. Além de prorrogar a possibilidade de uso desses recursos, a proposta permite que o dinheiro seja utilizado para outros fins dentro da área de saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. O projeto autoriza os gestores do SUS a mudarem também a destinação de outros recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de cumprir os objetivos originais firmados com o governo federal. Uma maior flexibilidade no uso de recursos federais repassados a estados e municípios para ações específicas de saúde já foi aprovada em outras 3 ocasiões pelo Congresso desde 2020. Em todos os casos, o objetivo e a justificativa são as mesmas: garantir que o dinheiro, uma vez que entra no cofre das prefeituras e dos governos estaduais, possa ser usado em outras ações de saúde e não apenas na ação a que foi destinado inicialmente. O autor da proposta, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a prorrogação do prazo de uso desses recursos e a possibilidade de emprego em outras áreas de saúde, não apenas no combate à Covid, não representa aumento de gastos. Aqui não tem empenho novo, aqui não tem pagamento novo, aqui são recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados e que, portanto, os prefeitos que agora estão entrando, reclamando que não tem dinheiro, vamos agora providenciar 2 bilhões de reais. Esse é o valor que vai poder ser movimentado até dezembro, hein? O relator do projeto, o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, disse que muitas vezes aspectos formais e burocráticos impedem o uso de recursos destinados especificamente para determinados fins, também conhecidos como verbas carimbadas. O projeto foi aprovado por ampla maioria. Para o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, esse dinheiro que não poderia mais ser usado vai representar um alívio para o caixa da maioria das prefeituras. Votamos favorável porque nós entendemos que é no município que a vida acontece. Eu fui prefeito 8 anos e tenho acompanhado em cada município do meu estado, conversando com os prefeitos, os desafios são imensos. E a gente às vezes chega na prefeitura e tem lá recursos paralisados que não foram aplicados à época, às vezes por dificuldade técnica do próprio município, ou às vezes porque não conseguiu realmente fazer as aplicações. O projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal até 2023 para o combate à pandemia de Covid-19 e em outras ações de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Os deputados aprovaram um projeto que permite o uso de recursos bloqueados do orçamento, inclusive os provenientes de emendas parlamentares. Voltamos com o repórter Antônio Vital para mais informações. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. A proposta libera os chamados restos a pagar, dinheiro que deixou de ser usado ao final de cada ano e que por isso foi bloqueado, o que inclui dinheiro previsto em emendas parlamentares. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que é a lei que determina como o dinheiro do orçamento pode ser usado, proibiu o uso dos restos a pagar não utilizados até dezembro do ano passado. O projeto que libera o uso desse dinheiro foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, e já foi aprovado pelo Senado no final de fevereiro.
Na Câmara, o relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, alterou o texto para deixar claro que os recursos que poderão ser usados são os que estavam disponíveis no final de 2023 e que tinham sido previstos no orçamento entre 2019 e 2022. A prorrogação do prazo de uso desses recursos vai valer apenas para obras ou compras que já foram licitadas ou convênios ainda não suspensos e não poderão ser usados para obras sob investigação ou com indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União. Esse dinheiro, de acordo com a proposta, poderá ser usado até o final do ano que vem. A proposta gerou muita discussão em plenário. Deputados e deputadas do Novo e do PSOL disseram que o projeto abre uma brecha para o uso de emendas parlamentares que tinham sido bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal por falta de transparência. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Aqui a gente está falando de algo que compromete a boa técnica orçamentária. Estão inventando moda e trazendo insegurança jurídica. E é lamentável que isso seja feito para quê? Para, de novo, a gente cair no orçamento secreto, é claro. O projeto recebeu apoio da maioria dos partidos e uniu deputados do governo e da oposição. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta prevê garantias contra o mau uso desses recursos. As obras ou os convênios onde haja indícios de irregularidades serão excluídas da revalidação dos recursos. Nós estamos falando de revalidar recursos de obras que estão já com processo licitatório, que estão em andamento e convênios já firmados para efetivar serviços públicos. Já o relator da proposta, Danilo Forte, disse que a autorização para o uso desses recursos, principalmente os relativos às emendas parlamentares, obedece às decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à transparência e rastreabilidade. Para Danilo Forte, simplesmente cancelar o uso de dinheiro destinado a obras ou a convênios já licitados ou contratados prejudica os serviços públicos. Segundo ele, 40% do total dizem respeito a obras que já começaram a ser pagas e 1/3 do total é destinado à educação, especialmente à educação básica. Nós tínhamos compromissos assumidos, nós tínhamos a expectativa de estados e municípios com relação a receitas, com relação a transferências que não foram efetivadas. A saúde pública, hoje, estão vendo os prefeitos e os governos de pires na mão. A inauguração do hospital universitário da Universidade Estadual do Ceará, esse ano foi adiada 3 vezes. De acordo com a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, o impacto financeiro da proposta é de 4,6 bilhões de reais. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que autoriza até o fim de 2026 o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019 voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Comissões. União Brasil e PT elegem os presidentes das duas comissões com poder terminativo da Câmara. Conheça as particularidades desses colegiados com a repórter Paula Moraes. Os deputados reservaram esta quarta-feira, 19 de março, para instalar as comissões permanentes e eleger seus presidentes. Ao todo, são 30 comissões. Elas analisam propostas relacionadas a temas como agricultura, educação, segurança pública e saúde. Normalmente, uma proposta passa por mais de uma comissão e pode seguir depois ao plenário ou ser conclusiva e ir diretamente ao Senado ou à sanção presidencial. 2 dos 30 colegiados têm poder terminativo. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e a Comissão de Finanças e Tributação, CFT. Ou seja, elas podem determinar o arquivamento de propostas inconstitucionais ou inadequadas do ponto de vista financeiro ou orçamentário. O deputado Paulo Aze, do União da Bahia, foi eleito presidente da CCJ para 2025 com 54 votos favoráveis e 1 voto branco. Ao assumir o cargo, o novo presidente destacou que mais de 9.000 proposições aguardam análise pela CCJ e defendeu que é preciso que a comissão caminhe para adquirir protagonismo. Essa comissão precisa cada vez mais deliberar. Essa comissão precisa, cada vez mais, propiciar que o plenário dessa casa, quando for apreciar as matérias, já tenha uma análise prévia da sua constitucionalidade, uma análise prévia da sua admissibilidade, para que se evite que, muitas vezes, os
parlamentares sejam pegos de surpresa, chamados a apreciar e a votar um projeto em regime de urgência. Natural de Salvador, capital da Bahia, Paulo Aze está em seu terceiro mandato como deputado federal. Foi deputado estadual entre 2003 e 2015. Ele é engenheiro civil e administrador de empresas. Aze foi vice-líder do governo Bolsonaro entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021 e vice-líder de seu partido em 2022. O deputado presidiu o Conselho de Ética de 2021 a 2023 e a Comissão de Turismo em 2017. Ele integrou a CPI que investigou manipulação de resultado em partidas de futebol entre maio e setembro de 2023. A Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante da Câmara e analisa os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos que passam pela Casa. Outra atribuição da comissão é analisar a admissibilidade de propostas de emenda à Constituição. No mérito, a CCJ analisa assuntos de natureza jurídica ou constitucional e responde a consultas feitas pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão sobre esses temas. Com 25 votos favoráveis, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Rogério Correia disse que vai convidar o quanto antes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater a isenção proposta pelo governo no imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. Nós já vamos, para a semana que vem, buscar um convite ao nosso ministro Fernando Haddad para que ele venha aqui falar especificamente, além das questões da macroeconomia, mas desse importante projeto que o presidente Lula hoje lançou ao país e já remeteu aqui ao Congresso Nacional, que é esta reforma da renda, ou a isenção até a faixa de quem recebe R$5 mil do imposto de renda. Correia disse que é possível, inclusive, analisar a ampliação dessa faixa de isenção. O novo presidente da CFT também quer receber o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir taxa de juros. Natural de Belo Horizonte, capital mineira, Rogério Correia é professor e está em seu segundo mandato de deputado federal. Ele ocupou o cargo de vice-líder do PT por diversas ocasiões entre 2019 e 2022 e atualmente é vice-líder do governo. O deputado coordenou algumas comissões externas, como a de fiscalização dos rompimentos de barragens e a de acompanhamento do rompimento da barragem do Fundão. Também relatou a CPI que investigou o rompimento da barragem de Brumadinho entre abril e novembro de 2019. A Comissão de Finanças e Tributação exerce o controle orçamentário e financeiro das propostas que afetam as receitas ou as despesas públicas. Na prática, o colegiado verifica a compatibilidade das propostas com a Constituição e com a legislação fiscal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. A deputada Elcione Barbalho assume presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara em ano da COP30. Comissão de Minas e Energia também tem novo presidente. Quem traz as informações é a repórter Cibele Comanetti. A deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, foi eleita presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ela assumiu o cargo no lugar do deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal. Ao ser eleita, a deputada Elcione Barbalho pediu a colaboração dos demais integrantes da comissão e defendeu um olhar prioritário para a região amazônica. Eu quero que as pessoas conheçam a Amazônia. O que é a Amazônia, como é que a gente vive, as nossas riquezas que são incalculáveis e ter, acima de tudo, seriedade e compromisso em fazer grandes trabalhos em prol do nosso Brasil, da nossa Amazônia. A eleição da deputada tem um peso político especial. Elcione Barbalho é do Pará e mãe do atual governador do estado, Helder Barbalho, do MDB. O Pará vai sediar em novembro a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, o mais importante evento global sobre meio ambiente. Também a Comissão de Minas e Energia elegeu um novo presidente, o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. Andrade recebeu 26 votos e substitui o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, no cargo. O novo presidente disse que vai definir a pauta de votações em comum acordo com os demais integrantes da comissão.
Diego Andrade disse que uma das metas vai ser trabalhar pela conclusão de obras no setor energético e mineral. A gente não pode ficar deixando as coisas pela metade, temos que concluir sim, já é uma posição minha, porque a gente tem que começar as coisas e terminar. O deputado Diego Andrade afirmou ainda que vai defender a indústria brasileira, como a siderúrgica, que enfrenta concorrência da China. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Colmanete. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.